Olá meninos, tudo bem? Bem-vindos aqui de novo à minha casa. Esse é mais um vídeo. Oi. Vamos lá, hoje com um pouquinho mais de barulho porque tá durante o dia, então pode ter campainha, pode ter telefone e eu vou tentar ser bem objetivo aqui para vocês, até porque tá muito em cima da prova, tá? Vocês sabem, a prova de vocês é domingo, tá bom? Faltam aí 5 dias de quarta-feira e o que acontece? Vocês têm pouco tempo aí para dar uma olhadinha, então dá uma revisada rápida, só alguns termos, eu vou tentar deixá-los bem mastigadinho aqui para vocês, embora eu acho que não vai cair na prova de vocês, pelo menos vocês estão aí tranquilos em relação a isso, tudo bem? A esse conteúdo. Então vamos lá, bem-vindos, vamos que vamos. A gente vai falar dos Incoterms aí, tá bom? São os termos de comércio internacional. Todas as vezes que a gente estiver falando de Incoterms, a gente vai estar falando da Câmara de Comércio Internacional, tudo bem? Importante falar isso. Os termos de condições ou vendas definem nas transações internacionais de mercadorias as condições em que o produto deve ser exportado, tá legal? Os Incoterms não definem essa parte de baixo, transferência de propriedade, condições de pagamento e as particularidades de um amplo contrato, tá bom? E também não são obrigatórios, já fica isso na cabeça de vocês, se é questão de provas. Incoterms não são obrigatórios, embora uma vez estabelecidos têm que ser cumpridos, tá bom? É a CCI que criou em 36 os Incoterms, ele sofreu atualizações periódicas nesses anos aqui, a versão que a gente tem atual é o ano de 2010. De acordo com a última revisão, de 2010, o Câmbio de Comércio reduziu de 13 para 11, são esses aqui, o EW, o SXW, o FCA, FAS, FAB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAT, DAP e DDP, tá bom? Regulam os 4 grandes problemas nas relações comerciais: a entrega de mercadorias, a transmissão dos riscos, as discussões dos gastos e os trâmites documentais, tá bom? O importante nos Incoterms é estabelecer até onde vai a responsabilidade do vendedor, até onde começa a responsabilidade do comprador, qual o modal de transporte, é basicamente isso que a gente vai conversar e é basicamente isso que as bancas cobram, tudo bem? Então a gente tem aqui, ó, definir com precisão as condições de entrega do bem, o momento da transferência dos riscos. Por exemplo, tem alguns que você faz a transferência do risco no porto de embarque da mercadoria, o outro você transfere o risco quando ele já está a bordo, o outro é quando está no porto de recebimento ou até no local de recebimento do comprador, tá bom? Regula as condições de venda para padronizar as nomenclaturas e procedimentos, define quais os custos, promove a harmonia dos negócios, viabiliza contratos realizados entre partes domiciliadas em países diferentes com legislações, usos e costumes. Isso aqui já foi questão de prova também, porque o Incoterm ele serve justamente para dirimir esse tipo de desavença, porque aqui no Brasil a gente tem um costume, na China tem outro, no Japão tem outro, e se a gente tiver ali termos que possam nos auxiliar, seria interessante, tá bom? Definir responsabilidade de riscos, evitando conflitos. Uma operação de comércio exterior com base nos Incoterms reduz a possibilidade de interpretações controversas e de prejuízo das partes envolvidas. A importância dos Incoterms reside na determinação precisa do momento da transferência das obrigações ou dos riscos, tá bom? O extremamente importante falar com vocês aí, meus amores, que eles são também conhecidos como cláusulas de preço, ou seja, porque quando você vende ou quando você compra, dependendo se você está vendendo ou se você está comprando, você considera um dos Incoterms na colocação do preço final do seu produto. O que eu vou te dar dica aí, anota isso daí, que é extremamente importante, já caiu em prova, a gente vai ver lá na frente. Nas exportações é muito comum calcular o preço da mercadoria a partir do seu preço no mercado interno, mais as despesas do preço como FOB, tá certo? FOB, Free On Board, tá certo? Então todas as vezes que a gente estiver falando de exportação para venda, todas as vezes que você quiser calcular o seu preço, normalmente a gente calcula o nosso preço. Obviamente o custo que a gente tem, todos os custos, margem de lucro, e a gente utiliza como parâmetro o FOB, tá certo? O Free On Board. E quando a gente está importando, tá? Quando a gente vai importar, a gente considera, claro, os custos do fornecimento, e aí a gente muda o Incoterm. Ao invés de usar o FOB, que é o Free On Board, a gente usa o CIF, que é o Cost, Insurance and Freight, tá certo? Que é custo, seguro e frete. Tá bom, meus amores? Então, para venda a gente usa o FOB, para compra, eu estou falando quando eu falo de venda, eu estou falando de exportação. E quando eu falo de compra, eu estou falando de importação. Quando eu estou falando de venda, quando eu estou falando de exportar, a gente vai levar em consideração o FOB, que é o Free On Board. Quando a gente vai importar, a gente vai utilizar o CIF, tudo bem? Anota isso daí, que isso é questão de prova, a gente vai ver mais à frente.
Então a gente tem aqui outra, esse daqui é muito legal se vocês conseguirem gravar esse daqui. Todos os modais de transporte são esses de cima, o Ex-Works, o Free Carriage Alongside Ship, ou seja, Free Carriage não, isso daqui é outra coisa, Free Carriage somente, que é o aberto. Free Alongside Ship é esse aqui, que é o marítimo. Ou seja, essas nomenclaturas do Incoterms, elas servem para qualquer modal ou multimodal. O marítimo e do hidroviário, somente o FAS, o FOB, o CFR e o CIF. Detalhe, é bom gravar somente os hidroviários ou os marítimos que a gente utiliza sempre para navio, porque é muito comum cobrar em prova qual é o que somente navio ou das opções abaixo, qual é o que não é específico para navio ou o único que é multimodal, tá bom? Então essa diferença aqui a gente consegue gravar aí para ajudar a gente na resolução de prova, tudo bem? Outra coisinha aqui extremamente importante, que a gente está falando de trâmite de exportação, percebam que nessa ponta aqui o EXW, que é o Exchange Works, que é como eu posso te dizer, é o único que o trâmite de importação é os trâmites de exportação é do importador, ou seja, o importador trabalha na função de exportador. Porque imagina, a gente está falando aí nesse EXW de um cara que está me vendendo máquinas, ele fica lá na Holanda. Ou seja, quando a gente está falando Exchange Works, é quando ele coloca disponível a carga na empresa dele, eu vou falar já já. E sou eu que tenho que ir lá na empresa do cara, pegar o produto do cara, fazer o desembaraço na aduaneira do cara, fazer o transporte marítimo ou aéreo para cá, chegar aqui no Brasil, fazer o desembaraço alfandegário. Ou seja, o importador funciona como exportador. Todos os outros, tá certo? Todos os outros é a função do exportador, os trâmites de exportação. Ou seja, a gente está levando em consideração o país de origem. Imaginem que eu estou falando aqui do Brasil. Se eu estiver vendendo na modalidade Exchange Works, significa que o meu comprador, seja de qualquer lugar do mundo, o cara tem que vir na minha fábrica, retirar o meu bem, fazer a aduaneira brasileira e fazer a aduaneira dele. Ou seja, o importador, ele funciona com a função de exportador, porque ele tem que liberar aqui no Brasil e liberar no porto dele. Todas as outras, se eu estiver vendendo, eu cuido da aduaneira brasileira, ou seja, eu faço o desembaraço de exportação aqui no Brasil. Claro que em muitas modalidades aqui, o desembaraço alfandegário do destino é do comprador, tá certo? Mas todos esses aqui são do exportador, tudo bem? Então o único que o importador funciona como exportador é no EXW, tá legal? Outro esqueminha legal que eu botei para vocês, que é o custo de transporte principal, tá legal? Nessas modalidades, as 4 primeiras aqui, o EXW, o FAS, o FOB e o FCA, o importador tem a obrigação de contratar o transporte principal, assim assume os custos deste serviço. Ou seja, nesse primeiro aqui é o importador que assume o custo, ou seja, quem vai importar paga por isso. A partir dos 6, o exportador tem a obrigação de contratar o transporte principal e assim assume os custos desse serviço. Então, o EXW, o FAS, o FOB, o FCA, isso aqui, o custo do transporte principal é do importador, quem vai importar. Se eu estiver vendendo para qualquer lugar do mundo, o cara que comprar de qualquer lugar do mundo é dele a responsabilidade principal, o custo do transporte principal. A partir destes, seria eu, Leonardo, exportando, que teria os custos de transporte principal, tudo bem? Seja ele aéreo, seja ele marítimo, tá? Então a gente vai para cada um, a gente está falando do Ex-Works, o Exchange Works seria, eu botei sempre entre aspas, meus amores, que é uma tradução para facilitar o entendimento, tá? Que é entrega no local da fabricação. Então você vê aqui, ó, a gente está falando desse cara aqui, ó, XW, no local de origem do vendedor, tá bom? Então a partir desse momento, na própria fábrica dele, o importador vem buscar aqui e levar até o destino final. Por isso que eu falei ainda agora, que é o importador que faz todos os trâmites, ou seja, o cara sai da fábrica, que aqui é o país de origem do cara, ele fabricou, chego lá com o meu caminhão, pego, levo até a minha alfândega do vendedor, faço o desembaraço, faço o transporte, faço a minha alfândega e faço a minha entrega, tá bom? Nenhuma responsabilidade para o exportador, utilizado normalmente por uma empresa sem experiência, o único em que o importador assume o papel de exportador, tá certo? Ou seja, aqui o cara que compra, ele literalmente faz tudo. A gente são os dois extremos, tá bom? Quando o DDP é o que o vendedor tem todo o cuidado até entregar para o comprador, a gente vai falar já já. Então no caso do XW é o extremo é desse lado de cá, tá bom? Risco, tudo ali. Aqui é o Free Alongside Ship, que é o FAS, tá certo? Que seria livre para ser exportado ao lado do navio, tá? Porque tem alguns que são dentro do navio, que é on-board, que aí a lateral do navio, o casco do navio, a gente chama de amurado,
tá bom? Então a responsabilidade da carga para lá ou para cá. O R e o C são riscos e custos, tá bom? Ou seja, se a gente estiver falando aqui, ó, a gente está o FAS aqui. Então se o fabricante fez, o fornecedor fez aqui a peça, o que precisa, fez o transporte, fez a aduaneira, liberou, fez o desembaraço de exportação, aí chegou aqui no carregamento. Se durante o carregamento, pô, a caixa cai e quebra, qualquer merda que acontece, o risco é do exportador, tá certo? O importador não tem risco nenhum, tá? Isso mesmo, para o navio a responsabilidade do... Ah, não, esse aqui é do importador. Então apaga essa parte aí, meus amores. O alongside ship é quando você tem a responsabilidade da carga lateral, é do importador. Perdão, acabei confundindo com o board. Então, no caso do vendedor, ele vem até o terminal de carga, ele entrega a carga aqui no terminal, depois desembaraçada. Qualquer dano a partir daqui, se, por exemplo, se a gente estiver movimentando antes de chegar no navio, se cair e quebrar a carga, ela já é de responsabilidade do importador, tá certo? O custo também. Tá legal? Então, no caso do exportador, do vendedor, ele tem que deixar liberado na lateral, no porto de embarque, tá certo? Ao lado do navio. Então, a partir daquele momento, ele transfere o risco para o comprador. E detalhe, somente para transporte marítimo. Então, mais uma vez, me desculpa aí a confusão com o free on board. O vendedor, o exportador, leva a carga, olha só, ele fabrica, ele faz o desembaraço de exportação, chegando no porto, ele deixa a carga no porto, tá certo? E a partir desse momento, a responsabilidade é do importador. Qualquer problema com o manuseio da carga para colocar no navio já é de responsabilidade do importador, ok? Perdão aí a confusão. Eu confundi com free on board, tá certo? Que seria livre para ser exportado a bordo. Detalhe, é aquele que mais vezes vai ser cobrado para vocês em prova, tá bom? Aqui é extremamente importante a gente falar de licença de exportação, licença de importação, tá? Anote isso daí que isso é questão de prova também. E nesse caso aqui, o vendedor, no caso o exportador, ele é obrigado, somente obrigado, a ter a licença de exportação, tá certo? Ficando a cargo do comprador a licença de importação e o conhecimento do embarque.